Olá, amigurumeiros, tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos entrando, está começando mais um CacoCast, o primeiro podcast de vendas de amigurumi do Brasil. Eu sou a Ju Sanches, especialista em venda de amigurumi. E eu sou o Renato, o estagiário. E o estagiário vai estar participando aqui com a gente. Principalmente, a função principal do estagiário é ser o porta-voz das amigurumeiras que mandaram mensagem, mandaram perguntas sobre o tema específico da aula de hoje. A aula de hoje, o nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, uma ferramenta muito importante na hora da venda do amigurumi, que é a ferramenta História. História, sim, a história é uma ferramenta muito poderosa da comunicação e logo também é uma ferramenta muito poderosa também na venda. A primeira pergunta é da Lucid, acho que é Lucid _amigurumi, e ela diz assim: eu não sei contar história. Todo mundo conhece uma pessoa que é contadeira de história, né? Tem gente que sabe tanto inventar quanto contar muito bem uma história que aconteceu. Quem que você lembra, assim, de cabeça, um contador de história? Eu só lembro de uma pessoa a minha vida toda, que pra mim essa pessoa é a maior contadeira de história. O contador de história que seu pai não tem, não. Meu pai é um contador de história terrível, ele conta história o tempo todo. Por que será que algumas pessoas são mais contadeiras de história do que outras? Agora... Te peguei? Você me apertou. Acontece, gente, que contar história é uma técnica, é um treino, é uma habilidade que é desenvolvida e quanto mais você conta história, mais você está apto para contar histórias. Você não nasce contando história, você conta história, em um momento você conta história e todo mundo ali na roda ri e você fala, funcionou. Será que eu posso arrumar outra história? Ou será que eu posso contar essa história para uma outra galera e também funcionar? E aí você vai contar a mesma história em outro grupo e funciona. E aí você vai e fala assim, não, vou contar outra história. E aí você começa a ficar aberto a aprender outra história, ou você começa a pensar, ou você lembra de uma coisa que aconteceu na sua vida e fala, isso pode virar uma história. E aí você começa a criar a habilidade de transmitir isso que você viveu, que outra pessoa viveu, ou que você viu na internet, ou transformar aquele momento em uma história. Então a história, ela nada mais é do que um momento transformado em palavras. Você vai descrever aquela situação de uma forma interessante. Só que, para que isso aconteça, você precisa treinar. É uma habilidade que você treina. Por que que algumas pessoas são mais contadoras de história do que as outras? Porque ela treinou isso a vida toda. Muitas delas treinaram sem saber e sem ter um objetivo financeiro, por exemplo. Porque aqui a gente vai aprender como usar a história para ganhar dinheiro com amigurumi, para você faturar os seus 3 mil reais. Só que tem gente que não usa para isso. Tem gente que usa a história pra se enturmar, pra ser engraçado, pra entreter a outra pessoa. Meu pai gosta muito de contar história pra criança. A criança chega, ele já começa a contar a história de quando ele era pequeno, ele conta piada, ele conta história mesmo que acontecia na fazenda quando era pequeno, ou contos de antigamente que falavam, enfim. Então ele gosta de contar pra criança, pra entreter. Então a história, ela não tem só um objetivo financeiro, ela tem um objetivo de entretenimento também. Um dos objetivos da história é você educar. E a gente tem uma grande personalidade que era o maior contador de história de todos. E você gostando ou não gostando desse cara, ele foi, sem dúvida, o maior cara que já passou na história, porque ele foi revolucionário. Ele foi tão revolucionário que o calendário se dividiu em antes dele e depois dele. Jesus convencia as pessoas, Jesus contava, Jesus explicava através de histórias. Que eram as parábolas, histórias. Então os caras chegavam lá com pergunta pra ele, Jesus, quem que vai ser o maior aqui, eu ou fulano? Ele fala, não, deixa eu contar a história. Deixa eu contar a história, rapidinho. Dificilmente ele respondia uma pergunta na bucha. Ele fala assim, Jesus, quem que eu tenho que amar? O meu vizinho ou o samaritano? Ele fala, peraí, deixa eu contar a história antes, rapidinho. E às vezes ele fala assim, não, deixa eu contar 3 histórias. Por que ele contava história assim? Porque a história, ela faz você
ver a situação de um outro ângulo. Ele faz você sair da sua posição ali, que você tá focado em uma coisa só. Vamos colocar aí o problema aí do samaritano, né? Ele tava ali focado, não, o samaritano é nosso inimigo. Aquilo ali, a visão dele tá fechada. Aí Jesus vem e fala assim, deixa eu contar uma história. Aí ele abre para uma outra visão. Quando você conta uma história, você sai do seu corpo e você entra no corpo da pessoa que está dentro da história. Você abre o seu horizonte. É que tem talvez muita gente não sabe, mas quando você conta uma história, gera vários hormônios são lançados, né? Então, por exemplo, quando você conta uma história, dependendo da história, você faz quem está ouvindo a história, se ele consegue entrar no modo empatia. E aí você consegue se relacionar naquela história. E muitas vezes você se vê naquela história. Não é à toa que Jesus contava as histórias para quebrar aquela posição fixa que a pessoa entrou ali para fazer aquela pergunta para ele ou para entender determinado assunto, né? Ele entrava fixo. E aí Jesus contava em uma história e aí a pessoa conseguia ilustrar muito melhor o que ele queria ensinar com a própria resposta. Se fosse só a resposta pela resposta, esquece. Quando você dá uma resposta, a pessoa pode concordar ou não. Então, se a pessoa chega lá e fala assim, ó, Jesus, eu tenho que amar o meu próximo ou eu tenho que amar o samaritano, né? E Jesus fala assim, não, você tem que amar o samaritano. Ele ia falar, discordo. Pronto, acabou a história. Ele discorda. Se você dá uma técnica, se você dá uma instrução, a pessoa pode simplesmente discordar. E isso não funciona só na Bíblia, isso funciona com tudo. Quando você chega pro seu filho e você dá uma instrução, ou quando seu filho te pergunta alguma coisa e você simplesmente responde sim, não, ele pode concordar ou discordar. E o filho é pior ainda, porque o filho, se ele discordar, ele não pode falar. E aí ele discorda em silêncio, que é pior. Porque quando ele discorda e fala, não concordo, você ainda tem como argumentar. Mas ele vai simplesmente pensar assim e continuar a vida. Então ele já tomou a decisão dele. Já quando você conta uma história, não tem como a pessoa discordar daquela história. Não acho que o samaritano pegou o outro lá e levou pro hotel, não. Não. Discordo, não tem como discordar, é um fato, aconteceu, é uma história. É uma história, né? Nem que aconteceu, mas é uma história. Exatamente. Você não tem como concordar ou discordar, é uma Exatamente. história. E aí a gente trazendo aqui pro mundo do amigurumi, o que acontece? Por exemplo, se eu falo pra você assim, ó, o amigurumi, ele serve pra educar. Aí o cliente fala, não acho que amigurumi é só pra brincar, discordo. E o cliente, ele é igualzinho à criança. O cliente, ele não vai chegar pra você e falar assim, é mentira, amigurumi não serve para educar, amigurumi só serve para brincar. Ele não vai falar, ele vai discordar em silêncio. E você não vai argumentar. Acabou, morreu ali sua venda. Às vezes, quando eu falo assim, ó, a história é pra educar, a história é pra convencer, a pessoa pensa que a história tem que ter acontecido com ela, ou tem que ter acontecido com o filho dela. Não, às vezes a história vem do seu cliente. Às vezes a história foi de uma novela que você viu. Às vezes nem tem amigurumi na história. Gente, vocês viram o que aconteceu na novela ontem? A criança ganhou um brinquedo e aí ela via o brinquedo e aquele brinquedo não representava ela. Uma ideia que aconteceu na novela. E você jogou pro seu cliente, jogou pro seu público. Não tem como a pessoa concordar ou discordar, é uma história. Mas você exemplificou. Aí depois que você contou a história, aí você faz o gancho pra cá. Quando você conta uma história, a pessoa vai escutar a sua história, ela não vai concordar ou discordar. Então, por exemplo, vou contar uma história pra vocês. Esses dias o Theo e a Ellie estavam brigando demais. Tudo que a Ellie falava, o Theo discordava, né? Eles passaram por uma fase, assim, de alguns meses que tava insuportável. Tudo que um falava, o outro replicava. E aí a Ellie queria chamar a atenção do Theo. Aí o que ela fazia? Implicava pra chamar a atenção, porque pra ela, ele estando interagindo com ela é o que importa. Seja positivo ou negativamente. Não importa se é brigando ou não. Não importa se é brigando ou não. A Ellie, pra quem não sabe, a Ellie vai completar 3 anos e o Theo tem 7 anos. Mas tudo que a Ellie falava era motivo pro Theo discordar, tudo que o Theo falava, a Ellie implicava, tava uma coisa. Aí um dia eu falei assim, vou usar aqui a estratégia que eu mesma ensino aqui pras minhas alunas. E aí eu deitei na cama da Ellie, né, os dois têm cama um do lado do outro, eu deitei na cama dela e comecei a brincar, eu sozinha, brincando com o amigurumi dos dois, porque cada um tem um minimin, né? O Theo tem o minimin dele e a Ellie tem o minimin dela. Pra quem não sabe, minimin, gente, é uma miniatura da criança em amigurumi, como esse aqui, ó.
A Ellie tem um dela e o Theo tem o dele, vestidinho de Homem-Aranha e tal. E aí eu deitei na cama dela e comecei a interagir com os dois. E aí eu falava assim, Ellie, não sei o que, você pegou meu brinquedo? Ah, não, Theo, vamos brincar então? E aí eu comecei a brincar, eu falei assim, vamos brincar de esconde-esconde. E eu brincando sozinha, igual uma doida lá na cama, não foi, amor? E aí eles pararam tudo que tava fazendo e vieram pra perto e ficaram olhando, né? E aí eu falei assim, Ellie, vamos brincar de esconde-esconde? Eu vou contar e você vai esconder. Aí a Ellie pegou e falou assim, eu vou esconder aqui. Aí deitava no chão. E aí ele falava assim, não pode, Ellie, esconder aí. Você tem que esconder num lugar sério. Eu vou te ensinar, vem aqui. E eu passei 1 hora ali brincando com ele. Os amigurumis, o que os amigurumis estavam fazendo naquela situação? Brincando. Simplesmente brincando. Eu não falei assim, olha, se você brigar com a sua irmã, você vai apanhar. Olha, você tem que respeitar seu irmão. Não falei nada disso. Eu simplesmente mostrei pra eles que era muito mais legal eles brincarem junto do que eles brigarem. Depois que eu fiz isso, por incrível que pareça, no outro dia, os dois começaram a brincar. Não, tá com quase 2 E aí semanas. a gente ficou assim, ó. Ninguém fala nada, não respira. Não olha pra eles pra não dar PT. Não olha pra eles. E eles começaram a brincar e interagir. E aí o Theo chamava ela e fazia tal. E a gente quieto. Faz nada, nem respira perto desses meninos pra não atrapalhar. Gente, já faz quase 2 meses que todos os dias eles brincam assim, ó, como se não houvesse uma manhã. Tá uma paz, um sossego esses dois. Tudo porque eu ilustrei através do amigurumi que eles podiam brincar junto, ao invés de ficar só brigando. Olha que louco isso, né? Ao invés de você ir lá e falar pra eles não briguem porque é feio, porque vocês têm que ser amigos. Ao invés de dar instruções, onde pode se concordar ou discordar, você contou uma história onde mostrava o relacionamento de 2 irmãos. Exatamente. A gente pode tirar 2 lições dessa história. A primeira lição é justamente essa. Você educar o seu filho através da história é muito mais eficiente do que você educar ele falando sim ou não. Não pode brigar. Ele vai discordar caladinho e segue a vida. Agora, quando você conta uma história, ele entra naquela situação. Quando eu tô brincando com os menininhos ali, eles estão brincando de esconde-esconde, vocês acham que ele está na posição de espectador assistindo? Ou ele tá dentro da história brincando de esconde-esconde? A cabeça dele, ele tá dentro da história, é ele que tá brincando de esconde-esconde. A segunda lição é eu contando essa história pro meu público. Eu tô aqui, eu tô fazendo um story. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu hoje. Vou pegar o celular aqui, pegar o meu celular aqui, ó. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu hoje. O Theo tem um mini-me, né? Que é uma miniatura dele. E a Ellie também tem uma miniatura dela. E eles estavam brigando demais. Coloca aqui na caixinha de perguntas se os seus filhos também brigam ou se é só aqui em casa que acontece isso. Menina, quem é que não tem um filho que briga? Vai chover de mensagem na sua caixinha de perguntas. Nossa, Juliana, meu Deus do céu, é só isso o dia todo. Não, eu vou servir o lanche dos meninos. Já eu volto aqui pra contar essa história pra vocês. Quando você fala história, já gera curiosidade. Quando você fala história, a pessoa se prende na hora. Pessoas pagam pra assistir história. Pessoas pagam pra ir pro cinema, passar 2 horas sentado na cadeira assistindo uma história inventada. Rapaz, você pode gostar ou não gostar, mas se você sentar na frente de uma televisão pra assistir qualquer novela, você vai querer saber, na hora que ela terminar aquele capítulo, você vai querer saber o que aconteceu, o que vai acontecer no outro dia. Eu lembro uma vez que a gente, quando eu pari o Theo, né? E aí eu passava muito tempo amamentando, aí eu acabei começando a assistir televisão. E aí eu comecei a assistir novela, porque eu passava muito tempo amamentando ali parada, ligava a novela e fiquei. E aí tava passando aquela novela, lembra aquela novela? Caminho das Índias. Caminho das Índias, e depois tinha aquela da Ruivinha, que a gente ficou viciado. E aí o Renato chegava do trabalho, sentava e começava a assistir. Era o evento da noite, depois, até acabar a novela, a gente ficou assistindo essa novela. A gente não tinha costume nenhum de assistir novela. Não tinha, a gente pegou a novela no meio. A história, ela é muito poderosa, ela é um gatilho que tá na nossa cabeça. Qualquer pessoa gosta de história. Independente de qualquer pessoa gosta de história. E como que eu faço esse efeito aí que você falou de pegar o negócio pelo meio e ter que escutar até o final? Gerar curiosidade. Quando eu falo aqui no meu story, gente, o Theo e a Ellie tá impossível brigando e aconteceu um negócio aqui que vocês não vão acreditar. Mais tarde eu volto aqui pra falar.
Pronto, vou ter que ir lá de tarde ver o que aconteceu. Porque 2 meninos brigando. Será que ele bateu nela? O que aconteceu? Ela vai voltar lá. É a mesma coisa da novela. Você vai ter que escutar até o final. Muita gente pode ter visto isso já no Instagram. Muita gente tem feito alguma coisa, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Acontece toda a história e quando vai... a pessoa curte para a parte 2. E aí você quer voltar lá pra ver. Às vezes eu entro no Instagram da pessoa, eu não conheço, não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho que entrar lá só pra ver. Se já tem a parte 2 liberada, se já entrou a parte 2 lá. Exatamente. Esses dias eu vi um que o cara tá reformando uma casa velha que ele comprou. Eu só quero ver o que foi que aconteceu. O quesito é a história. E a curiosidade entra dentro dessa técnica toda da história. Então tem como aprender história, não tem? Tem como aprender a contar história. Ju, eu não sei contar história. Você sabe contar história. Com certeza você sabe contar história. Contar história é simplesmente você narrar, você transformar em fatos, você transformar em palavras, na verdade, aquilo que aconteceu ou aquilo que você ouviu. Agora, se você é boa ou se você não é boa, isso vai se construir conforme você pratica. A história, ela serve para convencer. Quanto mais importante, quanto mais você precisa de um sim, quanto mais você precisa que o feedback daquela pessoa, que o retorno daquela pessoa seja positivo, ou que a pessoa compre a sua ideia, que ela pegue a sua ideia e coloque na cabeça dela e fale, cara, realmente é isso mesmo. Quanto mais você precisa dessa compra de ideia, mais você precisa elaborar a sua comunicação. Muitas vezes a gente perde muita oportunidade aqui no Instagram. A gente termina um amigurumi, a gente passa o dia todo fazendo um amigurumi. Tem gente que passa um mês fazendo um amigurumi e aí o amigurumi fica um pouquinho... Não, vou desmanchar, errei um ponto lá no pescoço, vou desmanchar tudo. E desmancha tudo e passa aquela... Nossa, meu Deus, fazer o amigurumi é aquela dedicação toda. Aí na hora de fazer o story, na hora de fazer a legenda, olha gente, que fofinho, bonitinho, parabéns, me lindo. Pronto, acabou. Não apresentou, entende? Então você fez o amigurumi, mas você não vendeu a ideia do amigurumi, o valor do amigurumi, a pessoa não captou o valor do amigurumi. E pra você ter o seu amigurumi como um negócio lucrativo, gente, você precisa pensar na hora de se comunicar. Não pode só chegar falando. Quando terminar aqui eu posto uma foto lá e falo qualquer coisa. Às vezes você não fala nada, às vezes você só posta uma foto. Não. Se você não se comunicar, se você não vender essa ideia, é um hobby que você posta no Instagram. E aí você não vai vender. Ah, Ju, mas eu não gosto de aparecer. Primeira coisa, quando a gente faz um hobby, a gente faz só o que gosta. Quando a gente faz um trabalho, um negócio, a gente faz o que gosta e faz algumas coisas que a gente não gosta também. Porque senão é só hobby. Mas a gente tem o privilégio de trabalhar com a melhor coisa do mundo. Trabalhar com amigurumi, com o seu artesanato, trabalhar em casa e ainda ganhar 3 mil reais por mês. Eu acho que vale a pena fazer o que não gosta também. Quem é que gosta de pegar ônibus todo dia de manhã para ir pro trabalho? Eu detesto. Quem que gosta de ficar escutando o patrão reclamando, ou cliente reclamando, ou colega de trabalho reclamando? Mas é trabalho. Trabalho, gente. E o amigurumi, o que acontece? Você passa ali o dia inteiro fazendo amigurumi, e aí você tem que fazer 30 minutos de divulgação. Às vezes você tem que fazer um story, sabe de quanto? 15 segundos. 1 minuto. Se você fizer 1 minuto de story bem feito, pensado, planejado, enquanto você tá fazendo um amigurumi, você fica pensando, qual história que eu posso contar aqui que aconteceu com meu filho, que aconteceu comigo quando era criança, que aconteceu com meu irmão, uma história que meu primo me contou uma vez, uma história que meu pai me contou que aconteceu com ele quando ele era criança, uma história que eu vi na televisão, uma novela que eu assisti quando eu era criança, uma coisa que eu pesquisei no YouTube. Vou falar aquela vez quando eu era pequena que eu entrei no carro e bateu a porta no meu dedo e minha unha caiu. Essa foi legal, essa tem... Todo mundo ri quando eu conto essa história. Tá entendendo? Vai fazendo o amigurumi, ao invés de estar assistindo Netflix enquanto faz o amigurumi, vai pensando, liga a sua cachola. Porque se você fizer 1 minuto de story... Gente, eu não tô brincando. 1 minuto de story... É porque agora o story tem 90 segundos, né? Depende, tem conta que sim, tem conta que tá normal. Ah, tem conta que tá normal. Mas mesmo assim, se você fizer 1 minuto de story bem feito por dia, mas tem que ser o story bem feito. Não adianta ligar o story pra fazer qualquer coisa, não. 1 minuto de story por dia
você consegue vender. Você aumenta o seu faturamento. Mas tem que ser um minuto bem feito. Se você consegue colocar na sua legenda, colocar essa curiosidade, colocar essa interação, colocar a história na sua legenda, pronto. Acontece muitas vezes da história já vir com a mãe. A mãe vem, ela te conta a história todinha. Só que a gente tá tão fechado aqui no amigurumi. Cabelo vai ser assim, a mão vai ser assim, o rosto vai ser assim. E você esquece de escutar o que a mãe tá falando. Às vezes a mãe passa a história. Sabe por que eu quero esse amigurumi? Porque a minha filha... eu comprei um óculos pra minha filha não usa. Eu não sei mais o que eu faço. Ela precisa desse óculos, mas ela não usa. Isso é uma história, criatura. Pega essa história, desenvolve essa história, vai construindo essa história junto com a mãe. Porque uma história bem feita dessa com um cliente seu, você tem uma história pra contar pro resto da vida no seu Instagram. Vamos lá? Vamos pra próxima? Vamos, essa rendeu, né? Rendeu, hein? Ó, a Lupe.ateliê, ela perguntou assim, ó. Você já falou, mas eu queria pedir mais dicas sobre quem não é mãe. Ela não é mãe. Como que ela conta a história se ela não é mãe? Então assim, ó. Eu tenho o Theo e a Ellie. Eu contei a história aqui do Theo e a Ellie, né? Mas nem sempre eu conto a história do Theo e da Ellie. Na maioria das vezes eu conto a história de quem? Das minhas alunas que vieram falar pra mim. Olha, teve uma aluna que falou pra mim tal. Ou então, olha, quando eu era criança, eu não preciso ter filho pra ter história, gente. Quando eu era criança, aconteceu tal coisa. Minha mãe me contou uma história, minha mãe me contava uma história quando eu era pequena, da Mariazinha. Vou contar a história da Mariazinha pra vocês. Tem nada a ver com a amigurumi. Vou contar a história da Mariazinha pra vocês entenderem como a história da Mariazinha, como antigamente era doido. Quando eu era pequena, eu morava na roça. E aí, lá na roça, ficava aqueles barulhos daqueles macacos, gorgo, que chamava quando eu era pequeno. Parecia uns monstros das montanhas. E o bicho é pequenininho. E aí, aí no meu quarto, tinha uma janela, assim, gigante, mais ou menos do tamanho desse painel aqui, e não tinha janela, só tinha uma tábua nesse negócio. Era uma tábua, não era nem pregada, era uma tábua que meu pai de noite ia lá e colocava a tábua só pros bichos não entrar. E aí, segurança, nota 1000, né? Aí, beleza. Aí minha mãe me contava a história da Mariazinha, que era uma história de terror, bem bonitinha, antes de dormir. E a história era assim, ó, a Mariazinha foi pra floresta, tava passeando na floresta, começou a perseguir a borboleta, e ela foi perseguindo a borboleta e tal, quando ela viu, se perdeu na floresta. Aí começou a procurar caminho de volta, procurava, e nada, encontrou, aí tarde já, ela começou a chorar, e aí a bruxa veio em forma de fada e falou assim, Mariazinha, vou te ajudar. Vou te levar pra sua casa. Aí a bruxa foi e falou assim, Mariazinha, eu vou te ajudar. Pode deixar que eu vou te ajudar. Só que tem um negócio. Se você contar pra alguém que fui eu que te ajudei, eu vou de noite lá na sua casa e eu vou te buscar. É a entonação. Aí, beleza. Aí ela pirilim, pim, pim. Fez a Mariazinha ir pra casa. Aí chegou em casa, os pais dela desesperados. Mariazinha, meu Deus do céu, eu tava preocupada com você. E abraçava. Quem que te trouxe aqui? E a Mariazinha, não posso contar. Não, pode contar, minha filha, confia na gente. Não posso contar. E o pai dela falou assim, Mariazinha, conta, eu preciso saber, pela sua segurança. Ela falou assim, pai, eu não posso. Se eu contar, essa pessoa vai vir me buscar de noite, vai me levar pra floresta e vai me abandonar pra sempre. Aí ela falou assim, Mariazinha, não se preocupe, nós vamos te proteger. Pode contar quem foi. Ela falou, foi a bruxa da floresta. Aí o pai dela falou assim, mas não se preocupe. História, oh meu Deus, eu conto essa história, eu vou lá pra roça, 4 anos de idade, eu tô agora lá na roça, na minha cama, escutando assim, ó, que era o que acontecia. Aí ele falou assim, não se preocupe, eu vou te proteger. E aí colocou ela dentro de uma caixa, dentro de uma gaiola de ferro, dentro do quarto, dentro da casa, dentro dos portões da propriedade, que ficava dentro da floresta. E aí, ela foi dormir, a família foi dormir. De repente, no meio da noite, ela começou a escutar. Mariazinha, tô saindo da floresta. Mariazinha, estou entrando no portão da sua casa. E ela fala assim, mas dentro de casa ela não vai entrar porque meu pai colocou um cadeado. Mariazinha,
Estou chegando na porta. O Renato tá bem assim, ó. Mariazinha. Melhor os comentários de vocês. Mariazinha, eu já entrei na sua sala. E ela, como que ela entrou na sala? Mariazinha, estou chegando no seu quarto. Mariazinha, estou atravessando a gaiola. Mariazinha, estou chegando na caixa. Mariazinha, te peguei! Boa noite, minha filha. Vai dormir. Deus abençoe você. E aí, eu que lute pra dormir com 4 anos, com aquela janela imensa, cheia de fresta. A casa lá da roça era de tábua. Tinha umas frestas desse tamanho assim, ó. E eu dormi a noite todinha escutando Mariazinha. Mariazinha. Ó, a Cláudia falou assim, vou sonhar hoje à noite com essa história. Gente, a Ana Catiane falou assim, a luz apagou. Você acredita, gente? Minha mãe contava essa história pra mim. O sangue de Jesus tem poder, Juliana. Muito bom, né? E aí, um dia desses foi muito legal, porque o meu filho foi lá, tava o meu filho e o meu sobrinho, o João, né? E eles estavam conversando e de repente eu escutei o João, que é o meu sobrinho, contando a história pro Theo. E o João contava assim, ó. Aí, não sei o que. Mariazinha, tô saindo da floresta. Eu falei assim, Ju, como que você sabe essa história? Eu nunca contei pro Theo, porque eu tinha pesadelos terríveis com essa história. Mas o João sabia da história e ele disse que a irmã dele contou, porque o meu irmão contou pra irmã dele. Uma bagunça só. Ou seja, gente, o que eu quero falar pra vocês aqui? Ó, o que eu quero falar pra vocês? História não precisa ser só sua. História não precisa ser só dos seus filhos. História pode ser uma coisa que aconteceu com você quando você era pequena. E você pode não ter filho, mas eu tenho certeza absoluta que você foi criança. Posso apostar que você já foi criança um dia. Se você espremer bem a cachola, você vai lembrar um dia que você subiu no pé de goiaba. E sabe o que aconteceu quando você subiu no pé de goiaba? Você sabe, eu não sei, porque foi você que subiu no pé de goiaba. Mas se você contar essa história direitinho do pé de goiaba, você vai prender a atenção. A sua avó já falou pra você que se você cortar a goiaba com faca, o pé de goiaba toda apodrece? Minha avó falava isso. Que se você cortar a goiaba com faca, todas as goiabas do pé vão apodrecer. E eu acreditava, por isso a gente não levava faca pra cima do pé de goiaba. Se você lembrar bem, uma vez o seu dente amoleceu. E sabe o que aconteceu? Eu não sei, mas você sabe. Pensa. Bota a cachola pra funcionar. Espreme aí a sua cabeça que você vai lembrar de uma história bem legal. Outra coisa que você pode fazer também é estar antenada pra tudo que tá acontecendo ao seu redor. Às vezes não aconteceu com você, mas às vezes você vê um negócio na internet, pronto. Pesquisa a história na internet, entra, sabe? Começa a ver situações aí, dá uma olhada, começa a seguir Instagram de mães. Gente, vocês viram o que aconteceu com a filha da Virgínia? Você viu? Nem eu! Mas é interessante, não é? Se eu falar pra você, gente, você não vai acreditar. Você viu o que aconteceu com o filho do Thor? Não tem um Thor, aquele lá do Homem de Ferro? Você sabe o que aconteceu? Nem eu! Mas se você ficar não tem nada pras histórias, você vai ter história pra contar e não precisa ser mãe pra ter essas histórias. E as histórias conectam, gente. Quando eu falo pra você, uma vez eu contei a história aqui que a minha mãe descascava cana pra mim e pro meu irmão, e ela picava a cana e colocava dentro dos potinhos. Quando eu falo isso, você resgata alguma coisa da sua mãe. Você sai do seu corpo e vem ali pra aquela história. História é muito poderosa. Tem muita gente que fala assim, Ju, ninguém interage comigo no Instagram. Ju, ninguém fala comigo no Instagram. Eu pergunto as coisas. Claro, você só posta foto de amigurumi. Ninguém vai interagir mesmo. Você já interagiu com o site, com o Instagram das americanas? Eu não. Ele só posta produto. Entende? Não tem por que você comentar na caixinha de pergunta. Não faz sentido. Na verdade, nem tem caixinha de pergunta, né? E se tiver, a gente não vai responder. Por quê? Porque não é uma pessoa. E quando você conta a história, você ainda resgata essa humanidade de você. A pessoa se conecta com você, tá? E pessoas compram de pessoas.
que a Americanas faz? Ela contrata pessoas que contam história delas mesmas, ou seja, os blogueirinhos. Ela faz isso, ela vai lá no Big Brother e coloca a propaganda dela lá no Big Brother. O que o Big Brother é? Uma grande história que tá acontecendo todo dia. Conta os perrengues, conta as coisas boas, conta as vitórias, conta... Enfim, história. A próxima pergunta é da Laís Crochê Amigurumi. E ela pergunta assim: quando faço algum amigurumi que não é personalizado, pra mim fica um pouco difícil pra criar história. Gente, eu sempre falo pra vocês, ó, a pergunta dela é assim: quando eu faço um amigurumi que não é personalizado, ou seja, não é um mini-min, fica difícil contar história. Dá pra contar história com outros amigurumis? Dá. Mas eu não vou mentir que com o personalizado é muito mais fácil, porque o personalizado ele envolve muita situação. O personalizado, quando você pega aqui, ó, uma criança, ó, quando você pega aqui uma criança, eu vou pegar as novas, né, porque o pessoal tá mostrando, tá pedindo aqui pra mostrar a índiazinha, a Poti. Ó, quando você conta a história que... Quando você tem um amigurumi personalizado, é uma criança. Quando é uma criança, o mundo de possibilidades se abre. É muito mais fácil mesmo. O que aconteceu? Essa semana, eu tava fazendo ela, e aí eu lembrei de uma história de quando eu era pequena. E aí eu comecei a conversar com o Theo. E aí eu contei a história pro Theo, sabe? Ele tava muito frustrado porque ele não sabia contar uma história. E aí ele tava espremendo a cachola dele pra sair uma história... E ele não conseguia. A Ellie já é outra história. A Ellie pega a mesma história que eu contei e fala o que aconteceu com ela. A mesma coisa. Ela inventa que foi com ela. Ela inventa que foi com ela. O Theo já queria aprender a contar história. Mas o que acontece? Eu gosto de contar histórias da minha infância pro Theo pra conectar com ele. Porque ele se conecta muito mais comigo quando ele consegue me ver criança. Ele consegue ver que eu fui criança e hoje eu sou adulta. Ele se conecta comigo. É um momento muito legal, um momento muito especial. E aí eu contei pra ele assim, ó, filho, uma vez tava eu, o Tijordan e o Laio, meu primo. Tava nós três brincando no quintal da minha avó. E nesse quintal tinha uma árvore que era um pé de manga, bem alto. Aí tava passando alguns índios na porta da casa. Porque hoje em dia, dependendo do lugar, né? Mas tem lugar que é muito difícil a criança de hoje em dia ter o contato com os indígenas, né? Contato com a cultura indígena. Com a cultura indígena é bem pouco. E só que quando eu morava lá no interior do Pará, não era. Era muito, muito fácil mesmo, assim. Era bastante. Quando eu vendia brinco na feira, vendia era muito. Tinha um contato sempre. Aí eu contei pra ele entender que é uma coisa normal, né? Que é uma cultura que existe e é muito forte no Brasil. Só que não em todos os lugares. Provavelmente ele não vai ter esse contato. E essa é a importância desse amigurumi aqui indígena. A Ellie disse que o nome dela é Violeta e que é dela. Aí eu contei pra ele que o meu primo foi e falou assim: Jordan, vai lá na rua. Os índios estavam passando na rua. E ele disse, vai lá e fala assim, ó: índio da caramuja. Eu não sei porquê, mas quando a gente era pequeno tinha essa música, eu não sei da onde. Vai lá e fala e a gente sai correndo. E aí o Jordan foi lá na rua e deu um grito assim: índio da caramuja. E aí os indinhos estavam com uns pedaços de pau e saiu correndo atrás dele. E a casa da minha avó não tinha muro. E eu sei que eu saí correndo lá pro final do quintal. E o meu primo subiu no pé de manga. E o Jordan saiu correndo desesperado. E aí até que se resolveram lá. E eu não sei mais nem o que aconteceu, porque eu subi no pé de goiaba que era no fundo do quintal e não quis saber mais de ninguém. Quando eu olho pro meu filho, ele tá assim, ó: sério, mamãe? E aí? O que aconteceu? E não sei o que e tal. Pro Theo, esse amigurumi hoje tem muito mais sentido, porque esse amigurumi tá conectado com essa história da minha infância. Pro Theo, esse amigurumi aqui não é um amigurumi qualquer. É um amigurumi que tá conectado com essa história da minha infância. E aí, a pergunta é o seguinte: como que eu faço pra contar uma história quando não é um amigurumi personalizado? Você vai achar uma história sobre brincadeira, sobre a importância do brincar. Por exemplo, hoje a Ellie tava brincando de casinha com a família Popson, que não é um amigurumi de pessoa, de personalizado. E ela tava brincando de casinha. Aí eu vou contar uma história, como era legal quando a gente brincava de casinha. O que você pensava quando você brincava de casinha quando era criança? Ou uma amiga sua que brincou de casinha e o que aconteceu com ela? Ou fulana de tal que era da escola, ganhou um jogo de panela. Sabe? Vai, pensa e espreme na cabeça. Ou então procura histórias que não seja sua. Se você não tiver história, pergunta pra sua mãe: o que você brincava, mãe, quando era pequena? Vai atrás das histórias, entende? Porque a história conecta muito. Mas, sim,
o amigurumi personalizado, o amigurumi que é uma criança, é muito mais fácil você achar a história pra conectar. Porque toda a história que aconteceu com você, seja de educação, de respeito, de educação espiritual, bullying. Você pode contar por exemplo, se você faz personagem, você pode contar a história daquele personagem, uma curiosidade, ou até mesmo um fato de quem acompanha aquelas histórias ali, né? Por exemplo, eu tô olhando aqui pro Lotso, né? O Robson, né? O Robson. Deixa eu colocar ela lá. Então, isso aqui é uma flor de... Toda hora eu esqueço. Como é o nome? Vitória Régia. De Vitória Régia. Eu quero falar flor de lótus. E aí você pode conectar com histórias desse quadrinho, desse desenho animado, né? E aí você vai atrás também para saber o que é sobre aquele desenho animado, né? E você não necessariamente está falando sobre histórias de crianças, histórias de mães, entendeu? Ou você não tem que ser mãe pra contar essa história. Não tem que ser mãe pra contar essa história. É isso aí. E isso aqui é bem legal quando fala de personagem. Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o Robson. Pra quem não sabe, gente, essa receita aqui é uma receita gratuita que tá lá no site www.cacoamigurumi.com, tá? Eu fiz essa receita aqui gratuita pra você, tá? É só ir lá e baixar. O link tá na bio, tá? Se você quiser baixar ela é de graça e ela é bem fofinha, tá? E aí, vamos dizer assim que você quer uma história sobre o Lotso. Você sabia que o Lotso, na verdade, não foi um personagem, sabe? Não é, amor? Teorias, tem muito essas teorias da conspiração em cima do personagem. Eu adoro isso, acho muito legal. Porque a pessoa começa assim, ó. Provavelmente já deve ter visto o personagem Lotso. Você sempre começa assim. Mas você vai se surpreender com a verdadeira história do Lotso. Procura na internet, você vai encontrar um vídeo assim e você conta. Conta no seu story, conta na legenda, se for legal. Ou conta assim, gente, você não vai acreditar, é um absurdo que eu acabei de ver aqui no Instagram. E aí conta a história absurda que você viu. É uma história e conecta, tá? Então, de personagem, você pode fazer isso também. Por que eu conto tanta história? Porque eu sei a importância do convencimento que a história tem. Então, quando eu quero ensinar uma coisa importante pro meu filho, eu uso história. Quando eu quero ensinar uma coisa importante pra vocês, eu uso história. É por isso que vocês já escutaram a minha história da venda do amigurumi, de como que eu comecei, tudo aquilo, provavelmente você já escutou várias vezes. Por quê? Porque é isso, conecta, gente. Essa aqui eu acho que você vai gastar tempo nela. Você vai gostar de falar dessa aqui, ó. Que é a Gurimuchos. Gurimuchos? Não. Gurumichos. Gurumichos. De amigurumi com bichos. Ah, deve ser. Às vezes acho que o cliente está entediado e quer ir direto ao preço. Quando a pessoa entra lá no seu direct e pergunta assim, qual que é o preço? A técnica que você vai usar não é a história agora, tá? Não adianta você enrolar o seu cliente. Quando o cliente pergunta o preço, você não vai enrolar ele, você vai ajudar ele. Porque antes de você falar o preço, você precisa saber da necessidade do seu cliente. Antes de você falar o preço, você precisa ajudar o seu cliente. Você vai conduzir ele, você vai fazer ele entender tudo aquilo, tá? Então, não é a hora da história. A hora da história é lá na legenda, é na hora da apresentação. É na hora que você tá tendo um relacionamento aqui com ele. É na hora que o cliente te dá uma abertura para você falar alguma coisa. Às vezes, você tem que ter o feeling também. E como que eu vou ter o feeling, né? Como que eu vou saber a hora certa de falar as coisas? Treinando, praticando a conversa com o cliente. Quanto mais você pratica a conversa com o cliente, mais você vai ficar bom nisso. Então, por exemplo, às vezes você tá conversando com a mãe e você pergunta a idade da criança. Por que você precisa saber a idade da criança? Ora, você precisa saber a idade da criança pra você saber que tamanho que vai ser o amigurumi. Simples. Isso é enrolação? Não. Dependendo do tamanho do amigurumi, vai ficar mais caro? Talvez. Talvez você vai fazer um preço maior porque a criança precisa de 2 roupas. Entende? Então, você pode falar, ó, antes de eu te falar o preço, eu preciso saber qual que é a sua necessidade. Posso fazer algumas perguntas? Qual que é a idade da criança? Aí ela fala assim, olha, meu filho tá com 9 anos, pensa numa idade terrível. Quando ela fala assim, ela te deu uma abertura. Deu um gancho, né? Ela te deu um gancho. Aí você pode falar a história, aí você pode pensar, bolar ali uma estrutura pra você ter um relacionamento com aquela pessoa. Como eu falei pra vocês esses dias, eu sou uma pessoa tímida.
Então, dependendo do lugar, se eu preciso me relacionar com aquela pessoa, eu vou tentar mais forte. Eu vou tentar melhor. Se eu não preciso me relacionar com aquela pessoa, eu vou tentar menos. Eu vou esperar surgir uma oportunidade. Se surgir uma oportunidade, se não surgir... É tipo assim, ó, eu no mercado. Eu preciso me relacionar com aquelas pessoas do mercado? Eu preciso fazer amizade com aquelas pessoas do mercado? Com os clientes que tá ali? Não. Não. Mas se eu vou na casa da prima do meu marido, eu preciso relacionar com ela? Preciso. Então eu vou fazer um esforço pra dar certo aquele relacionamento. Só que às vezes a gente trata o nosso cliente como se fosse aquelas pessoas do mercado, que você não precisa se relacionar com ela. E não é, é o contrário. Essa pessoa, naquele momento, é a pessoa mais importante do mundo para você criar um relacionamento com ela. É como se fosse a sua cunhada, que você acabou de conhecer. Você vai ter que fazer um relacionamento com aquela pessoa. Se quiser ter sucesso. Se quiser ter sucesso. Ah, Ju, mas eu não tenho que agradar. Nós não estamos falando sobre agradar, nós estamos falando de um relacionamento que vai acontecer. Desse relacionamento com o cliente, vem muitas coisas depois. Vem uma recompra, vem uma indicação. Quando você se relaciona ali no inicial, quando você faz aquele esforço para ter um relacionamento com aquele cliente, o cliente manda foto. Aí, daqui a um mês, acontece uma situação com a criança, com aquele amigurumi, a mãe manda foto, manda áudio, manda texto, e tudo isso é história, tudo isso é conteúdo. Você sabia que chega mensagem das alunas, que às vezes elas querem contar uma coisa que aconteceu. Aí elas vêm e mandam no WhatsApp da Caco. Às vezes é algo tipo assim, olha o que aconteceu de inusitado. Por exemplo, acabou de chegar, acho que chegou aí no chat, ou foi aqui no WhatsApp, uma das alunas falou assim, ontem foi a vitória do Flamengo na Copa do Brasil e consegui a minha primeira encomenda. Tá vendo? E o que aconteceu? Foi o cliente retornando, querendo contar uma coisa sobre o que aconteceu com um produto. E a mesma coisa acontece quando você vai vender o amigurumi, quando o cliente ele vai querer se conectar com você, vai querer contar alguma coisa pra você, e você tem essa oportunidade, né? Mas por que os clientes vêm contar pra gente isso? Por que eles vêm contar? Porque a gente se relaciona. Eu conto pra você o que eu gosto de comer. Eu conto pra você, eu conto uma história de quando eu era criança. Quem aqui não sente que me conhece? Um dia desses eu tava fazendo uma aula ao vivo e aí uma aluna veio falar comigo e eu falei assim, esse nome? Por que eu acho que você é professora? Por que tá isso na minha cabeça? Aí ela falou assim, é porque eu fiz um story esses dias pra trás falando da minha rotina como professora. Eu falei assim, gente, eu sinto que eu conheço essa aluna por causa do story que eu assisti dela. Entende? Parecia que era minha amiga de infância. A história, ela conecta. Só que muitas vezes a gente trata o cliente, principalmente o cliente que chega e fala assim, ó, quanto custa? Você trata ele como se fosse aquela pessoa do mercado que tá ali transitando. Você só tem que falar 180 e a pessoa vai embora. Você não tem que ter relacionamento nenhum com ele. Desse cliente supermercado, vamos colocar o nome, cliente supermercado e cliente cunhada. Beleza? Beleza? Qual que é o cliente supermercado? É aquele que você não precisa se relacionar. Beleza. E não existe. Não existe cliente supermercado, tá? Às vezes você trata o cliente como um cliente supermercado, mas não existe. Beleza? E qual que é o cliente cunhada? É aquela que eu preciso criar um relacionamento com ela, porque o relacionamento dele já existe, ele já vai existir. E aí eu preciso criar esse relacionamento. Eu preciso, na verdade, alimentar esse relacionamento para que ele não morra. Para que eu tenha sucesso, eu preciso alimentar esse relacionamento. Exatamente. Tá? Agora, o que fala assim, Ju, mas eu tenho medo dos meus clientes me achar chata, tá, Ju? Eu tenho medo do meu cliente... não, eu faço as caixinhas de perguntas, os meus clientes não respondem. Você não tá alimentando esse relacionamento. Enquanto os seus clientes forem clientes supermercados, não adianta. Eles não vão interagir, porque pra ele, você também é uma vendedora supermercado. Tá? Mas quando você for uma cliente, quando você for uma vendedora cunhada, que você precisa se relacionar e você vai tentar fazer aquilo dar certo, gente, os frutos vêm e eles vêm com força. Já falei pra vocês de uma cliente minha que eu nunca vi ela, mas eu tenho um carinho tão grande pelas filhas dela, né, que ela mora nos Estados Unidos. Eu tenho um carinho tão grande por ela e pelas filhas dela. Mandei um vídeo pra filha dela pra mostrar como que era o processo do amigurumi, na época que eu fazia amigurumi por encomenda. A filha dela gostava demais do amigurumi Jesus e do amigurumi personalizado dela. E aí eu mandei um vídeo pra ela mostrando como que nascia um amigurumi.
Isso é um relacionamento. E o dia que eu for lá, eu vou na casa dela, porque eu criei um relacionamento. E é um relacionamento recíproco. Essa cliente, ela mandava vídeos da filha dela, mandava fotos da filha dela. Ou seja, alimentava o meu Instagram. Eu tenho histórias com isso. E pra completar, ela ainda voltou depois, fazendo uma encomenda de 10 Jesus. 10 amigurumi Jesus. Por quê? Porque ela ia presentear os amigos dela com os amigurumi Jesus. Por que ela ia presentear os amigos dela? Porque ela falou pra mim, Ju, aonde eu vou, eu conto a história do amigurumi Jesus, que a minha filha leva pra lá e pra cá, e as pessoas querem. E aí eu vou dar de presente pra eles. Vieram clientes através dela, pessoas que vieram falar assim, fulano de tal me mandou seu contato, eu queria comprar um Jesus. De lá. E ela mesma voltou e comprou de novo. É muito importante esse relacionamento, é muito importante a comunicação. Ju, as comunicações funcionam mais quando gravamos vídeos? Sim. Sim, principalmente porque o Instagram, ele é uma ferramenta de vídeo, ele é uma ferramenta de entretenimento, de informação rápida. Ele não é como, por exemplo, o Twitter. O Twitter é uma ferramenta principalmente de texto, né? Na verdade é só texto lá, é texto. Você tem imagem também, né? Você tem imagem, tem link pra você botar, mas é bem mais rápido. Um site, por exemplo, um blog. Mas o Instagram, você entra no Instagram pra ler? Eu não entro, eu entro pra ver vídeo. Entende? Então, é mais poderoso no Instagram, é mais poderoso o Reels, é mais poderoso o vídeo e é mais poderoso o Story. Depois que essa cliente te conhece e fala, rapaz, vou comprar um mini-min, vou comprar um amigurumi. Aí que ela vai lá pro seu feed, olhar o seu catálogo, ler o que você tem pra dizer. É importante? É importante. Mas o primeiro contato que ela vai ter é com o seu vídeo, é com a sua rotina, é com as suas histórias. A próxima pergunta é da Kenny Ellen Silva. Kenny Ellen Silva. Como conseguir que o cliente fale, sem parecer que está só sendo curiosa? Essa pergunta é justamente o que a gente estava falando. Como conseguir que o cliente fale? Se relacionando com ele. Enquanto você tratar o seu cliente como cliente supermercado, ou seja, você não precisa se relacionar com ele, é pá-buff. Eu acho que o meu cliente só quer saber o preço. Então, ele vai ser supermercado e você vai ser supermercado. Ele não vai te responder. Ele não vai olhar os seus stories. Ele não vai olhar os seus comentários. Ele não vai responder depois dos 180. Porque acontece muitas vezes, a pessoa não cria um relacionamento, aí depois volta e fala assim, e aí, vamos fechar a encomenda? E ele não responde mais. Por quê? Porque você não é nada importante pra ele, você não criou um relacionamento. Como conseguir que o cliente me fale? Como conseguir que o cliente me traga histórias? Como conseguir que o cliente me traga histórias para que eu alimente ali o meu dia a dia no Instagram com as histórias do meu cliente? Crie um relacionamento. O que é um relacionamento? Eu te conto coisas, você me conta coisas. Eu te ensino coisas, você me ensina coisas. Eu te dou coisas, você me dá coisas. Quando você cria esse relacionamento com o seu cliente te conta várias histórias sobre o mesmo amigurumi. O meu filho recebeu aqui o amigurumi. Gente, ele não para de... Ele pegou no cabelo do amigurumi, pegava no dele. Impressionante, eu nunca vi meu filho fazer isso. Pronto, você já tem uma história pra contar. Aí daqui a um mês ele fala assim, Ju, você não sabe o que aconteceu, eu fui não sei na onde com meu filho, e aí uma pessoa falou assim, nossa, o amigurumi, aí o meu filho falou assim, não. Mais uma história pra você contar. Por quê? Porque você criou um relacionamento. Tem gente que pergunta também assim, Ju, eu preciso seguir meu cliente? Eu preciso seguir as pessoas que compram de mim? Você não precisa nada, você não precisa nem abrir Instagram, você não precisa nem vender. Mas é legal? Você tá criando um relacionamento com a pessoa. Então, o que eu fazia quando eu vendia amigurumi? Criava um relacionamento com ele, eu seguia e eu interagia com eles. Postou foto da criança e eu realmente nutria um sentimento por aquelas crianças. Não é um relacionamento falso não, gente. Todas as estratégias que a gente passa aqui é baseado na integridade. Então não adianta você ir lá só falar assim, ai que linda, perfeita, vazio demais. Agora, se você tá criando aquele sentimento por aquela criança que você nunca viu. Nossa, fulana, o cabelo dela tá ficando maravilhoso. Caramba, meu Deus, ela tá linda demais. O comentário.
Ou você viu uma foto dela, postou, você manda lá no direct. É claro que se você não tiver criado um relacionamento antes, você vai ficar de louca. A base de tudo é o relacionamento. Nunca mais trate o seu cliente como cliente de supermercado. Trate o seu cliente como um cliente cunhada. O que é o cliente cunhada? É aquele cliente que você senta na sala com ele e você vai ter que achar um tópico para vocês se conectar. Você vai falando, vai conversando até achar um trem para vocês se ligar uma com a outra. Porque vocês têm que se ligar. Aqui eu separei um aqui que não é uma pergunta, é só um comentário que é da Jana, que ela falou assim que ela não tem dúvidas, mas ela gostaria muito de agradecer por nos ensinar com tanto carinho. Gente, eu gosto muito de ensinar vocês aqui, tá? Gosto muito de ensinar vocês aqui no Instagram, lá dentro dos cursos. Sempre que eu preparo alguma coisa pra vocês, eu preparo com muito carinho. Por quê? Porque são coisas... Ó, o porquê, né? Que a gente estudou terça-feira. O porquê, o gatilho do porquê. Porque foram coisas que aconteciam na minha vida. Hoje, vocês veem eu falando aqui, eu contando a história pra vocês, vocês podem pensar assim, a Ju nasceu com esse dom, a Ju aprendeu com o pai dela. Não, quando eu comecei, eu não fazia story de jeito nenhum. Eu passei quase 3 anos sem fazer um story. E o story que eu fazia era a foto e colocava lá, foto. Não fazia um vídeo, não era? O estagiário falava pra mim, amor, você tem que fazer story. Pra você vender, você tem que fazer story. Eu não vou fazer story, não tenho o que falar. Tudo isso que eu ensino pra vocês são dificuldades que eu passava quando eu não conseguia vender meu amigurumi. E eu aprendi, eu desenvolvi seguindo essas estratégias que eu passo pra vocês. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas mensagens e obrigado por vocês terem estado aqui bem pacientemente comigo. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Até a próxima aula.